Eu nem preciso perguntar se você conhece Sonic o Ouriço, né? Apesar dos altos e baixos, a franquia conseguiu se manter e possivelmente nunca esteve tão em alta quanto nos últimos anos. Em 23 de junho deste ano, a franquia comemora seus 34 anos de existência. São mais de 20 jogos principais, dezenas de spin-offs e uma comunidade bem ativa. Comunidade essa que guarda uma conexão inesperada. Então hoje a gente vai entender o porquê Sonic parece ser tão especial para tantas pessoas autistas. Eu sou o Jahel e você chegou na próxima fase. Sonic o Ouriço, mascote da SEGA e um dos personagens mais populares dos anos 90. Mas de onde surgiu o Borrão Azul? No início dos anos 1990, a SEGA enfrentava dificuldades para competir com o domínio da Nintendo no mercado de consoles, especialmente após o sucesso de Super Mario Bros. 3. Para desafiar essa hegemonia, o então presidente da SEGA, Hayao Nakayama, propôs a criação de um novo mascote que pudesse rivalizar com Mario e demonstrar o potencial do hardware do Mega Drive. Foi então que, após muitos esboços, surgiu Sonic. Um ouriço azul com atitude rebelde, foi projetado por Naoto Oshima. A jogabilidade rápida foi desenvolvida por Yuji Naka, enquanto Hirokazu Yasuhara cuidou do design dos níveis. Sonic foi concebido para personificar a imagem de um herói moderno, com um visual marcante e uma personalidade ousada. Tudo isso para atrair o público jovem e adolescente, posicionando a SEGA como uma alternativa descolada em relação à Nintendo. A estreia de Sonic em 1991 foi um sucesso e contribuiu significativamente para o aumento da popularidade do Mega Drive, consolidando o Sonic como o mascote da SEGA. Antes da gente entender as conexões entre Sonic e autismo, a gente precisa entender o que é o autismo. O transtorno do espectro autista, também chamado de TEA, não é uma doença. É mais uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a maneira como a pessoa interage, se comunica e percebe o mundo ao seu redor. As manifestações do autismo são variadas e únicas a cada indivíduo. É por isso que se fala em espectro. Não existe menos e mais autista. O que existe são características diferentes em níveis diferentes. Bom, se isso é a missão de reconhecimento, vamos precisar do apoio de quem entende do assunto. Por isso, eu convidei a psicóloga Jéssica Adriani a nos ajudar a entender melhor tudo isso. Jéssica, o que é o autismo e quais são as características que definem uma pessoa dentro do espectro? Bom, quando a gente pensa em transtornos, nós estamos falando de algo que não é uma doença, mas que isso influencia na vida daquelas pessoas. No caso do TEA, que é o transtorno do espectro autista, nós estamos falando de um transtorno que ele tem um espectro. Então, os indivíduos que são considerados autistas ou pessoas com TEA, existem algumas discussões sobre qual a melhor nomenclatura, porque às vezes os profissionais chegam com esse nome já pronto, mas as pessoas dentro da comunidade se veem de uma outra forma. Por isso que eu acho que é importante mencionar isso. Nós temos pessoas que são diferentes, que são diversas. E dentro do desenvolvimento humano, a gente vai ter comportamentos que são considerados típicos e atípicos. No TEA, muitas vezes esses comportamentos eles estão dentro de comportamentos atípicos, comportamentos que às vezes a gente espera em determinados momentos da vida que eles não acontecem como eles deveriam acontecer. Por exemplo, uma das grandes questões que a gente observa é na comunicação. Só que por estarmos falando de um transtorno que envolve espectro, temos pessoas que às vezes começam a falar até dentro do marco do desenvolvimento, ali na primeira infância, enquanto ela ainda é bebê. Porém, tem às vezes dificuldade em falar com pessoas que não são do ambiente familiar, pessoas que elas estão acostumadas. E temos pessoas que vão tendo atrasos mais significativos na fala. Até falando da comunicação, a gente também vai ter a questão da interação social. Às vezes, um baixo interesse social, um ciclo mais restrito de amizade, ou até mesmo essa dificuldade em ter vínculos significativos com pares.
É muito comum, às vezes, eu trabalhei e trabalho ainda com crianças e a gente observa o quanto, às vezes, elas se dão muito bem, são pessoas muito carinhosas com a gente, mas tem dificuldade de fazer aquela amizade com o colega da sala. O que levanta mais um ponto. Muitas vezes é muito associado que no TEA a gente vai ter pessoas que são agressivas, quando não é uma característica. Então, existe aí uma grande desinformação sobre o que é o autismo. Definir uma origem para essa conexão é uma tarefa bem difícil, mas podemos dizer que essa percepção surgiu dentro da própria comunidade de fãs. Um exemplo notável é um post de 2012 para o Tumblr, onde um usuário sugere que a expressividade exagerada dos personagens de Sonic poderiam facilitar a leitura emocional para os autistas, que por vezes enfrentam dificuldades em interpretar expressões faciais. Então, apesar do termo Sonic Pathology ter origens informais, a associação entre Sonic e a comunidade autista é feita baseada em experiências reais compartilhadas dentro da própria comunidade. Embora as razões por trás desse fenômeno ainda não sejam totalmente compreendidas, existem algumas teorias sobre o porquê as pessoas autistas podem ser atraídas pelo ouriço azul. O pesquisador Steven Zauder, da Cross River Therapy, teoriza que elementos como cores saturadas, cenários bem desenhados e ação acelerada tornam Sonic a escolha perfeita. Ele também diz que a ampla gama de inimigos e obstáculos mantém os jogos interessantes sem superestimular os sentidos com muita mudança ou incerteza. Agora que a gente já entendeu o conceito e o contexto, eu acho que vale a pena mergulhar um pouco mais fundo nessa conexão. Começando pela repetitividade, será que ela tem mesmo alguma relevância nisso tudo? Acredito que, de certa forma, a repetitividade ela entra num ponto que eu até já mencionei aqui, que é a questão da previsibilidade, né? Se eu tenho algo que é mais repetitivo, eu entendo mais fácil que aquilo vai acontecer. Por exemplo, se eu tenho um jogo que ele já está bem pré-definido o que eu faço, quais são os meus objetivos, eu tenho mais chances de me engajar naquilo. Então, de certa forma, a repetitividade me ajuda muito. Tão natural que muitas vezes a criança, eu gosto muito de fazer esse paralelo com a criança porque eu noto também que a geração mais nova tem resgatado muitas dessas figuras, porque assim, Sonic não é uma franquia tão recente assim, mas que recentemente tem viralizado. A gente sabe também que tem os filmes novos da franquia que acabam resgatando também o público mais velho e as crianças elas gostam, né, de saber o que vai acontecer. É muito natural que a gente retorne aos nossos desenhos, mas se você for parar pra pensar, antigamente as crianças tinham normalmente a TV, né, a TV aberta repetindo aqueles desenhos. Hoje a gente tem os streams e acredito que conhecer aquele universo me faz entender melhor realmente o que vai acontecer, o que eu posso esperar daquilo. Sonic é um jogo sobre velocidade. Geralmente, quando as pessoas pensam em autismo, elas pensam em lentidão no raciocínio. Então, será que velocidade, Sonic e autismo faz sentido? Acredito que quando a gente pensa na velocidade, pode realmente ter uma divergência, mas como eu estava falando para você sobre o autismo ser um espectro, nós vamos ter pessoas que gostam de movimento, porque assim, entra num ponto que não é tão da psicologia, mas a questão sensorial, e algumas pessoas vão em busca desses estímulos mais acelerados, desse movimento. Isso, na verdade, pode ser algo também que pode atrair algumas pessoas. Por isso que talvez nem todo autista vá gostar de Sonic, mas alguns podem se interessar em Sonic justamente por termos isso. Se a gente for pegar uma franquia como Pokémon, né? Talvez a gente não tenha tanto essa questão da velocidade, mas em compensação é uma franquia que eu tenho muitos Pokémons e que eu posso ir categorizando e aprendendo. Então eu acho que isso vai sendo interessante a gente perceber quais franquias vão abraçando cada público de certa forma. E com relação aos cenários, Sonic é um jogo bastante colorido e de certa forma bem detalhado. Claro, porque assim, a gente está falando do aspecto visual que influencia muito o nosso cognitivo.
Acho que quando a gente pensa o quanto esses cenários eles vão estar ali em contato com o que a gente vê, o que a gente consome, ter um cenário que tem esse perfil como o de Sonic faz com que haja um interesse maior. Eu me interesso por aquilo, eu quero estar mais presente. Tanto é que muitas vezes quem desenvolve na interface essa questão de cenário para jogos pensa muito em como manter as pessoas mais tempo jogando. Então, de certa forma, não é por acaso que esses cenários são pensados. Envolve também muita questão de psicologia das cores, pensar em como atrair diferentes públicos realmente, não só em casos de pessoas autistas, mas o quanto é um cenário que atrai de modo geral as pessoas. Bom, então deu para entender como essa conexão entre Sonic e autismo se forma, certo? E lembrem que nem todo fã de Sonic vai ser autista, assim como nem todo autista vai ser fã de Sonic. Inclusive, no meio disso, tem uma questão bem delicada. Entender a conexão entre autismo e Sonic pode ser muito importante para o entendimento social do autismo. Mas e se a gente acabar caindo na armadilha do estereótipo? Será que associar coisas específicas à vivência do autismo ajuda a ampliar o entendimento social? Ou corre o risco de criar novos estereótipos? Então, é perigoso atribuir coisas específicas aos autistas? É um estereótipo perigoso? Eu acredito que sim. Eu me preocupo com esses estereótipos que rotulam, porque o fato de eu ter um grupo de pessoas que são autistas e que têm esse interesse em Sonic, não significam que todas as pessoas vão ter esse interesse. E isso é perigoso porque eu posso ter abordagens incorretas a nível profissional, eu posso chegar colocando todas as pessoas no mesmo patamar, pegando essa mesma lógica. Todo mundo gosta de Sonic, então todo mundo faz tal coisa. Então é algo que a gente precisa ter bastante cautela. E também porque acredito que a gente vai criando assim estereótipos que tem uma conotação preconceituosa, se a gente for parar para pensar. Porque então, se é só para autistas pessoas que não têm TEA, não podem consumir Sonic, acredito que não é por aí que esse debate seja produtivo. Talvez notar esse interesse maior possa ser um ponto de partida muito interessante para como a gente trabalha isso, com a psicoeducação, com esses espaços de discussão, para que a gente entenda melhor também o que se trata, né, quando a gente fala sobre TEA, o que é esses interesses, né, que dentro do autismo a gente fala de hiperfoco. Acho que esse caminho ali tende a ser mais construtivo para todo mundo. A missão de reconhecimento sobre o assunto está concluída. E não seria possível sem o suporte da Jéssica. Jéssica, muito obrigado. Jogos têm esse poder, né? Você pode se identificar e aprender com eles. Só que essas conexões não nascem nos jogos. Elas nascem de quem está jogando. Afinal, não existe jogo sem o jogador. Não se esqueça de salvar o jogo antes de sair. E te vejo na próxima fase.